Jesus, bom dia a todos, como estão? Tudo bem? Hoje estou aqui no quarto do meu filho, cheio de brinquedos, tá vendo? Ele está em aula e eu tenho que vir para outro local. Bom, o Senhor me trouxe uma palavra hoje muito forte, né? Com relação à eternidade, para onde vamos depois do fim. Eu tenho certeza de que eu estarei no céu. E você? Para onde vamos depois do fim? Muito forte. E aqui a gente vai falar de coisas muito profundas, né? Primeiramente, eu quero orar, pedir para que o Espírito Santo venha se fazer presente nesse nosso estudo de hoje. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso. Consagro o meu dia a Ti, consagro o dia do meu filho a Ti, consagro tudo que tenho, nossa casa, tudo que somos, tudo que tenho a Ti, Senhor. Que o Senhor se faça presente, Pai, nesse estudo, que o Senhor se faça presente também nos lares das pessoas que estão acompanhando esse estudo e que nós possamos, Pai, cada dia mais nos aprofundar na Tua palavra, entender, Pai, o que o Senhor deseja de nós aqui na terra. Para que seja feita a sua vontade, não a nossa, para que a gente siga os seus princípios e valores, Pai. Pedimos que abençoe este dia, nosso trabalho, nossos estudos, nossa casa, tudo, Senhor. Abençoe as pessoas, nos blinde, nos protege e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é Lucas 16, 27 e 28. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Quem aqui acha que, estudando a história, né, de Noé e tudo o que aconteceu do dilúvio, como as pessoas se comportavam naquela época, né? A divisão que existia. As pessoas não estavam nem aí para nada. Exatamente o que está aqui. Comiam, bebiam, muita festa, muita doideira, né? Dava-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Noé estava ali presente, ouvindo a voz de Deus, seguindo as orientações dele em obediência a Deus. Ele e suas famílias foram salvas. Enquanto todos o chamavam de louco, né? Enquanto ele se mantinha ali na presença, as pessoas estavam aí nas doideiras da vida, nas festas, fazendo e acontecendo, e nem aí para nada. Até que um dia veio o dilúvio e consumiu todos. Para onde nós vamos depois do fim? Para onde será que essas pessoas foram depois do dilúvio? É isso que Deus quer falar conosco hoje. Nós já estamos no final dos tempos, no início das dores. Para onde você vai depois do fim? Tem certas frases assim que eu gosto, que é estar vivo. Muitas vezes a gente passa por muitos sofrimentos, mas a morte é lucro. É lucro porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para a eternidade, nós estaremos em paz, ao lado do Pai Eterno. Mas e as pessoas que não têm esse entendimento? E as pessoas que têm medo da morte, que não sabem o que vai acontecer com elas depois do fim? Que vivem os prazeres da vida sem se preocupar com as coisas do Espírito, com as virtudes do Espírito, com o futuro do seu Espírito. Porque nós somos um Espírito que habita um corpo. Então nós precisamos nos preocupar. A nutrição do nosso Espírito vai ditar tudo na nossa alma, na nossa mente e no nosso corpo também. Então aqui Deus nos convida a falar sobre o grito de uma alma perdida por missões. Nós somos missionários de Deus aqui na Terra.
Nós precisamos evangelizar o máximo de pessoas possíveis para que essas almas sejam salvas. Vou falar de 3 gritos: o grito da terra, o grito do inferno e o grito do céu. Estudo profundo hoje. Nessa parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus pintou em vivas cores a realidade do inferno. Jesus nos ensinou. Ele falou sobre a realidade do inferno e do tormento eterno. Ou seja, existe verdadeiramente o inferno e o tormento eterno. E lá no inferno, a Bíblia, ela revela o grito de alma por missões. O homem atormentado implora pela evangelização de seus 5 irmãos que ainda se encontravam na terra, a fim de que os mesmos não fossem para aquele lugar de tormento. Essa parábola, ela registra esses 3 gritos: o grito da terra, os irmãos do rico, 16 a 28. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega a força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adúltera, é aquele que se casa com a repudiada pelo marido, adúltera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E Noabis ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro sobre males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iriam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Muito forte. Aqui ele está mostrando, né? Essa passagem mostra que há um abismo, né? Que há verdadeiramente o inferno e a terra. Aquele mendigo, ele foi curado, foi tratado na sua morte. E aquele rico, não pelo fato de ele ser rico, mas pelo fato de ele não ter aceitado, né? Não ter acreditado, ele foi para o tormento eterno. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em evangelizar as almas perdidas, que serão verdadeiramente arrebatadas do fogo.
Em Lucas 16, esse rico atormentado se lembrou dos seus 5 irmãos que ainda viviam na terra e pediu para que voltasse à terra para testemunhar a seus familiares, a fim de não irem também para o inferno. Esses 5 irmãos do rico atormentado podem ser uma referência também aos 5 continentes habitados que existem na nossa terra: Ásia, África, Europa, América e Oceania. Todos eles precisam ser evangelizados. Em Hebreus 9, 27, a Bíblia também diz que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, com todo respeito a outras doutrinas religiosas. Mas a Bíblia, que é a palavra viva, diz que nós morremos apenas uma vez. Não existe outras vidas. É apenas uma vida. Vindo depois disso o juízo, ou seja, você tem apenas uma vida, você morre uma vez. E ao morrer, você vai ser colocado para prestar contas. Vem o juízo. Se você faz parte da tribo de Judá, daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, você vai ter uma chance de entrar no céu. Aqueles que não reconhecem Jesus como seu único Salvador, vai passar pelo juízo. De uma forma bem simples, né? Vamos explicar. Para aquele rico não havia mais jeito, mas para os seus irmãos que ainda está, para aquele rico que morreu não havia mais jeito. Não tinha como mais ele se manifestar. A angústia, o tormento dele seria eterno. Ele já estava no inferno. Porém, para os seus irmãos que ainda estavam vivos, ainda havia esperança. Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá os sinais, manda os profetas, manda as pessoas de Deus para falar. Mas se você não quer escutar, se você não acredita, não há mais o que se possa fazer. Aí você vai ter a resposta só depois do fim. Quando morrer, se isso tudo que foi lhe falado, você vai ter a mesma reação do homem atormentado. Mas Jesus tentou. Jesus, ele tenta o tempo todo salvar as pessoas. Ele manda, ele dá 1 milhão de chances. Ele manda em qualquer lugar. Ontem mesmo, eu fui evangelizar uma pessoa. Eu estava indo comprar umas coisas para o lanche do meu filho nas Americanas. Para o lanchinho de escola. E em Búzios está começando a ficar muito cheio, né? Mendigos. Quase não se via aqui pessoas morando na rua, mas agora já está aumentando o número de pessoas e alguns ficam até ali em frente às Americanas. Ao entrar no carro, veio muito forte no meu coração, muito forte no meu coração, muito forte. Você vai evangelizar aquele mendigo, vai evangelizar o Espírito Santo. Deus colocou no meu coração para eu ir até ali falar do amor dele para aquele mendigo. E eu fui. Abri a Bíblia e ao abrir a Bíblia tinha uma palavra de conserto. Aí eu, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é? Será que não é? E falei, não, eu vou, independente do que seja, a voz de Deus é a que eu tenho que obedecer. E eu sei que Deus vai me usar de alguma forma, mesmo que eu não esteja entendendo, para essa pessoa. E fui lá. Chegou um outro rapaz que se dizia amigo dele. Esse mendigo já não conseguia nem se levantar direito, nem falar direito. Ele estava com uma grave enfermidade, um câncer. E quando eu fui falar com ele, eu falei a palavra que Deus me colocou de conserto muito grave, cegos. Eu já falei sobre essa palavra aqui, não sei, mas no mesmo contexto. Vocês estão cegos, vocês não ouvem, vocês não me obedecem.
uma palavra dessa forma, de conserto e muito forte. E aí eu falei para ele, e ele me disse que ele era um homem afastado da igreja. Ele era da Assembleia de Deus, largou os caminhos do Senhor e ali estava ele, sofrendo, né, com doença, com câncer terminal. E a palavra que Deus trouxe para mim, para que eu evangelizasse ele, foi muito forte, tocou no coração dele, ele chorava aos prantos, pedia. E eu senti agora que o que eu vi ontem, Deus fez também eu ter misericórdia por aquela vida, por outras vidas também, porque o que eu senti ontem dele ali, que eu não podia, ele clamava, ele chorava, eu amo o Senhor Jesus, eu quero ser salvo, me ajuda, me ajuda. É assim que as pessoas estarão depois da morte, nessa divisão, nesse abismo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só que aquele mendigo de ontem, ele ainda tem a chance, como essa passagem aqui. Coincidentemente, Deus trouxe essa passagem hoje sobre eles, sobre o mendigo, né? Ele ainda vai ter o alívio desse tormento, se ele ouvir a voz de Jesus. Ele estava com muita fome, me pediu comida, fui lá no restaurante, comprei uma quentinha, pedi pro moço caprichar para ele, com bastante comida. Até meu filho falou, mamãe, dá meu salgadinho para ele, que era o salgadinho dos lanchinhos, né, que eu tinha comprado. Eu falei, amor, quando uma pessoa tá com muita fome, um salgadinho não mata a nossa fome. A gente tem que ir lá comprar comida, bastante comida para ele, porque ele tá com muita fome. Aí meu filho falou, mamãe, você tem um bom coração. Você também. Não tô falando isso aqui para me vangloriar, para me colocar melhor do que ninguém, até porque eu não me coloco em posição nenhuma. Eu não sou nada diante de Deus. Eu já tive ego, mas Deus tirou todo o meu ego. E eu não me coloco numa posição de humildade tão grande diante de Deus, que eu não me sinto melhor nem que uma formiga. Não por baixa autoestima, porque minha autoestima tá bem. A questão é, qual o seu nível de humildade perante de Deus? E qual o seu nível de prioridade com relação a Deus? Ele está no centro da sua vida? Então, ontem, Deus me trouxe uma reflexão muito grande, e é isso que vai acontecer com as pessoas depois do fim. Vai haver esse abismo, verdadeiramente. E aí, enquanto elas estão aqui na Terra, elas ainda têm chance, elas ainda têm esperança de ser salvo. Como foi salvo aquele ladrão no último segundo de sua morte, porque ele reconheceu que Jesus era santo. E Jesus disse para ele, daqui a pouco estaremos juntos na eternidade. Enquanto o outro, que continuava debochando, continuava falando, ele estava desse outro lado no tormento. Para ele não tem mais chance. Ele continuaria ali sofrendo no tormento. Em Hebreus 9:27, a Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para aquele rico não havia mais jeito, porém para os seus irmãos que ainda estavam vivos havia a esperança. Em Eclesiastes 9, versículo 4, Salomão também afirmava, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que um leão morto. Judas 22:23, ele dizia, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo.
Jesus também dizia: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí? Você vai pagar para ver? Porque enquanto a gente está aqui, a gente comete um erro, a gente tem essa expressão, né? Eu vou pagar para ver. Mas aí você paga para ver, você vê que você está errado, você passa pelo processo e ainda você tem chance de consertar. Você tem chance de mudar, você tem chance de amadurecer. Você tem chance de fazer diferente. Ainda há esperança enquanto você está aqui. Mas a questão aqui é que depois da morte não vai ter mais chance. E aí? Qual vai ser o grito da sua alma? Vai ser o grito da terra, o grito do inferno ou o grito do céu? Forte. Vou falar do grito do inferno. Em Lucas 16, 24, o rico atormentado clamou por misericórdia. Ele estava clamando por misericórdia a Abraão e pediu alívio para o tormento que estava passando nas chamas do inferno. De todas as parábolas que Jesus contou, essa é a única parábola. Única. Em que ele deu nome aos personagens, a fim de que todos compreendessem a realidade do inferno. O inferno é real. Você só tem uma chance, que é aqui na terra, de reconhecer Jesus como seu único Salvador, para que sua alma seja salva. Nos seus ensinamentos, Jesus também falou muito sobre a realidade, né, do tormento do inferno. Está em várias passagens. Em Apocalipse 14:10, a Bíblia também diz aos adoradores do anticristo que eles serão atormentados com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos e dos séculos e dos séculos. Imagina você ser atormentado, vivendo um sofrimento eterno. Meu Deus. Em Isaías 66, 24, a Bíblia descreve a realidade crua do inferno, dizendo que ali o verme dos homens ímpios nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Portanto, cabe a nós alertar também as pessoas a fugirem da ira vindoura, convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus Cristo. Meu Deus, triste. Deus dá milhões de chances para você. Deus, ele bate na porta várias vezes, mas ele é educado, ele espera você convidá-lo para entrar. Convide Jesus para entrar na sua vida, para que você possa dar o grito do céu. Em Lucas 16, 25, a resposta que Abraão deu ao rico foi a seguinte: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora, este é consolado e tu atormentado. O grito do céu é de consolo. Em Apocalipse 21, 4, a Bíblia também afirma que no novo céu e na nova terra, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que lindo! Ele disse que os justos
resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Em João 14, Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Em Apocalipse 7, a palavra de Deus afirma que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Portanto, o céu é lugar de consolo e de plena felicidade. Essa parábola nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno. O inferno, ele vai ser lugar de tormento, enquanto o céu será lugar de consolo e de felicidade. Agora eu te pergunto, em qual lugar você vai estar depois do fim? A escolha tem que ser feita aqui, hoje, agora, porque Jesus virá como um ladrão. O ladrão, ele chega de forma inesperada na sua casa. É assim que Jesus vai vir. Mesmo que aconteça, a gente não sabe se estaremos vivos nem daqui a 1 hora e nem amanhã. E aí, você já tem certeza de onde você estará depois da sua morte, depois do seu fim? Eu tenho certeza. Eu estarei com Jesus. Eu estarei no céu. Todas as minhas dores vão embora. Tudo vai embora. Eu estarei nessa luz plena e perfeita, no lugarzinho reservado que Deus tem lá no céu para mim. E você? Porque a única chave de acesso para o céu, para esta casa cheia de luz, é Jesus. É Ele que dá a chave. Pode ter outras, pode ter santos misericordiosos, maravilhosos e tudo mais. Deus é amor, Deus é amor. Existem doutrinas que ensinam muitas coisas lindas, existem. É muito lindo, né? Também. Muito lindo o trabalho que se fazem. É tudo muito lindo. Mas quem dá acesso ao céu é somente Jesus Cristo. Deus só deu a honra a Ele. Deus só deu as chaves de acesso a Ele. Deus não deu a santo, Deus não deu a ninguém. Deus só deu a chave de acesso a Jesus. Se não reconhecer Jesus como seu único Salvador, você vai pagar para ver. Só que quando você pagar para ver, e quando for depois do fim, não vai ter mais esperança. Não vai haver mais esperança. Não vai haver mais volta. Não espere descobrir no tormento. Dê a chance. Faça como Jesus está batendo na sua porta. Basta você abrir e convidá-lo para entrar, que Ele vai te entregar a chave do céu na sua mão, para que você possa viver na eterna felicidade, aqui na terra e lá no céu. Gratidão, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe no dia de hoje, Pai. Eu te agradeço, eu te glorifico, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigada, Jesus, pelas experiências que o Senhor tem me mostrado, Senhor. Que essas pessoas, todos os irmãos, possam passar por tudo isso, sentir a Tua presença, Espírito Santo. É muito lindo tudo que o Senhor faz, Senhor. Que as pessoas possam ser tocadas de almas, corações, que elas possam entregar a sua vida a Ti, Senhor, para que elas possam ser salvas, Senhor, e que possam viver plenamente felizes a eternidade junto de Ti, Pai. Obrigada, Jesus, por esse dia de hoje. Amém. A paz do Senhor a todos.